Amém? Abram as Bíblias de vocês. Abram as Bíblias de vocês no Salmo 119. E a gente vai dar início a este salmo, e que é o maior salmo da Bíblia. Eu quero que você pense o seguinte: quando este salmo foi escrito, né, qual era a ideia que aquele povo tinha de lei? O que era lei para eles, né? O que era a lei de Deus? O que a lei representou para a nação de Israel quando ela saiu do Egito? A lei representava a revelação de Deus, não só no sentido jurídico da coisa, não só no sentido de uma cartilha de afazeres, né? Porque a lei de Deus, a lei que nós vamos falar aqui, tratar, não é isso. A lei não é só uma cartilha com afazeres para se cumprir, mas a lei é a revelação de quem é o próprio Deus. A ênfase deste salmo, né, o mais longo de todos, é sobre o ministério da palavra, que é colocado como lei, como estatuto, como mandamento, como preceito, né? No Antigo Testamento, eles não tinham a Bíblia, irmãos, completa como nós temos hoje. Esses 66 livros, eles não tinham. Quais eram os livros que eles tinham? Eles tinham os 5 primeiros livros, né? Que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os livros da lei. Provavelmente Moisés, né? Ele escreve, né? A maioria dos escritores concordam com isso, que Moisés é o escritor de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Número e de Deuteronômio, né? Então, Moisés escreve isso e deixa registrado as leis. Mas aí você pensa, se você não tem uma figura pessoal, física de quem é Deus, mas você tem as leis dele, então você sabe como é o caráter dele. Imagine que alguém que você nunca conheceu, nunca viu, ele escreve uma carta para você dizendo como ele gosta que sejam as coisas, como ele quer que você faça, como ele quer que você haja, porque ele é assim. Então, isso revela muito, né, sobre o caráter dessa pessoa. Então, a lei ela não é só um conjunto, né, não é só uma cartilha de regras a serem seguidas. Tem muita igreja aí que segue a cartilhazinha, né? Pega a cartilha e fica ali seguindo aquilo, né? E tem orgulho em dizer que segue, né? Isso acaba se tornando um pecado, porque as pessoas se tornam orgulhosas porque conseguem seguir essas leis, né? Elas conseguem por elas mesmas seguirem essas leis. E a lei, quando você vai estudar mesmo, o que é a lei? A lei é o próprio Deus revelado em palavras. Quem eu sou, o que eu penso, como eu quero que seja feito, o que eu não gosto que seja feito. É isso que Deus fez quando Ele escreveu a lei. Ele revelou o caráter dele através das leis. Quando você tem um Deus que diz, não mate, o que você pensa? Que esse Deus, ele não gosta de matança, ele não gosta que um ser humano tire a vida do outro. Quando ele diz não roube, isso significa que esse Deus, sobretudo, ele respeita a propriedade do próximo, aquilo que é do próximo, e que ele acha errado subtrair aquilo, né? Pegar algo que não é seu, ele não gosta. Então esse Deus, ele tem esse caráter aí, um Deus que diz, olha, não adulterem, né? Não traia, né? Casem-se homem com mulher, e que assim seja, e não adulterem, né? Adulterar é mudar a essência da coisa. Quando a gente tem um combustível adulterado, é um combustível que foi mudado, foi modificado. Quando você tem, né, um casal que adultera, uma pessoa que adultera dentro do relacionamento, ele está mudando a essência do que é o casamento. Então aí você tira um Deus que quer que a coisa seja correta, é um Deus que quer, sabidinha, valores morais mais elevados. É isso que Deus quer. Então a lei é a revelação de um Deus que tem valores morais mais elevados. E na verdade é de onde emana todos esses valores. Toda a constituição de todo país é feita e baseada na palavra de Deus, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então a lei é a revelação de Deus. Então não compre essa ideia de que lei é uma cartilha a ser seguida com regrinhas para serem seguidas. Não, a lei é a revelação de quem é Deus. Você precisa enxergar o caráter de Deus em cada lei que existe na Bíblia. Quando ele diz,
não abortem os seus filhos. Tem versículo dizendo isso em Levítico, falando sobre isso. Um Deus que diz: olha, não mate o próximo, não roube, não defraude o seu próximo, não empreste dinheiro com usura, né, cobrando juros com usura. É um Deus que fala: olha, não tire o direito do seu funcionário, né, porque tem isso, tinha um escravo na época lá do Antigo Testamento, e Deus fala para tratar bem o escravo, né, dá 1 ano de descanso para ele depois de 6 anos de trabalho, no 7º ano você tinha que descansar. Um Deus que fala para também descansar a terra, porque Deus entende que a terra precisa de descanso. Um Deus que fala: olha, dá descanso para o animal do campo que você usa para trabalhar também. É um Deus que está preocupado com tudo. É um Deus que ele pensa em tudo, ele tem amor, ele gosta das coisas, né, com justiça, com organização. Então as leis revelam o caráter de Deus. Pense em lei como a revelação do caráter de Deus, e não como cartilha a serem seguidas. Porque uma pessoa que nem é crente, se você der ele uma cartilha, né, de bons modos para ele seguir, ele talvez siga melhor do que você que é crente. Essa é a realidade. Se a questão é seguir regrinha, tem gente que nem é crente segue melhor do que muitos que se dizem cristãos. Então não é por aí. As leis são a revelação do caráter de Deus. E como você lida com a revelação do caráter de Deus, que são essas leis. Vamos ler o Salmo 119, a partir do versículo 1 a 8, né? Hoje, a primeira parte do Salmo é essa daí, o primeiro sermão, que diz o seguinte, Salmo 119. Bem-aventurados, todo mundo achou aí? Bem-aventurados os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam o mal, mas seguem seus caminhos. Ordenaste teus preceitos para que fossem obedecidos com cuidado. Que meus caminhos sejam estabelecidos para que eu guarde teus estatutos. Então não ficarei envergonhado quando obedecer a todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com o coração íntegro quando houver aprendido tuas normas. Observarei teus decretos, não me desampares por completo. Né? Ele tem um verso aí que eu gosto muito, guarda isso daí, o verso 7. Eu te louvarei com o coração íntegro quando houver aprendido tuas justas normas, né? Normas aí é aquilo, as vontades de Deus, é aquilo que Deus está estabelecendo que sejam feitas, né? Para que a gente seja pessoas que refletem o caráter de Deus. E o salmista falou assim: quando eu tiver aprendido, isso significa que ele estava no processo de aprender. Então entenda algo, viu? O evangelho, o cristianismo, a gente não nasce sabendo ele. E a gente não chega na igreja e no primeiro culto já aprendeu e tu já sei tudo, não. O evangelho é um processo, a gente está aprendendo. A gente pode falar como esse salmista falou aqui: olha, quando eu tiver aprendido tudo, eu vou fazer tudo direitinho. E um dia a gente vai estar numa maturidade de evangelho, né, Débora? A gente vai ter uma maturidade tremenda para responder às pessoas, para tratar as pessoas, para lidar com o evangelho da forma que tem que lidar. Então, esse salmo é sobre o ministério da palavra de Deus na vida espiritual interior dos filhos de Deus. Descreve como a palavra nos capacita a crescer em santidade, a lidar com as perseguições, pressões que sempre acompanham uma caminhada obediente à fé. Seja obediente ao evangelho e você vai ter perseguições, você vai ter pessoas que vão discordar de você. Você não quer que ninguém discorde com você, quer que todo mundo goste de você, seja uma pessoa ordinária. O que é a pessoa ordinária? É aquela pessoa que é igual a todo mundo. Esse é o ordinário. Essa palavra ordinário significa, é o comum, é o igual a todo mundo. Seja uma pessoa extraordinária, né, que está acima do comum, fora do normal, né, que está subindo acima da média. E aí você vai ver as pessoas se incomodarem com isso, principalmente no evangelho. Quando a gente faz o que todo mundo está fazendo aí no mundo, ninguém vai te criticar, ninguém vai achar ruim com você. Abandona a bebida, as coisas, abandona a prostituição, abandona todas essas coisas más e começa a servir a Deus e ter valores morais elevados. E aí você vai ver o povo te chamar de careta,
falar que você é besta, que você está, né, sendo iludido, e vai te inventar um tanto de coisa para te criticar. Essa é a realidade. Então, quem deseja seguir a palavra de Deus, ele vai ter pressão. As pessoas vão pressionar você até abandonar o evangelho, vai ter perseguição. A nossa fé, eu estou falando isso, a nossa fé, ela está, né, sendo colocada à prova no Brasil e no mundo, né? Os cristãos chineses, eles estão tendo que mostrar que são cristãos de verdade. Os cristãos no Oriente Médio, lá nesses países muçulmanos, eles têm que mostrar que têm fé verdadeira, porque eles são perseguidos, mortos, são proibidos de ler a Bíblia, são proibidos de cultuar mais de uma vez por semana. Na China, por exemplo, né? Na Nicarágua, estão perseguindo os cristãos à torta e à direita. Em Cuba, isso, querendo ou não, em algum momento vai chegar no nosso país, né, essas questões, e a gente vai precisar mostrar a que veio. Então, é nesse momento que a palavra de Deus é que vai nos dar, Dani, o norte, vai nos dar a direção, vai nos direcionar, vai nos fortalecer, vai nos dar sabedoria para responder, para debater, para ficar firme dentro daquilo que a gente acredita. Primeira coisa, sobre o Salmo 119, né, nessa primeira sessão, do verso 1 ao 3, né, o que o salmista está colocando para nós, o primeiro ponto, gente, é que as leis são a revelação do caráter de Deus. Vamos analisar verso por verso. Quando o salmista ele coloca essa questão, né, o termo lei, ele está se referindo àqueles 5 primeiros livros da Bíblia, que eles chamam de Torá, que é o livro das leis para o judeu. Eles tinham isso, esse grupo de livros, né? Esses 5 livros eles tinham e estudavam. Então eles tinham isso, para eles isso era a lei, isso era a revelação de Deus para eles. Então, qualquer uma das outras 7 palavras, né, que eles vão usar aqui, está se referindo a muito mais do que os 10 mandamentos. Lei não é só não roubar, porque sai na rua e fala assim para as pessoas. Já aconteceu muito isso. Você vai evangelizar, você conhece Jesus? Conheço. Você é servo de Deus? Guarda os mandamentos? Sim, eu guardo. Eu guardo os 10 mandamentos. E a pessoa acha que vai ser salva por guardar os 10 mandamentos. Eu não mato, eu não roubo, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. O evangelho da restrição. Só que ele não conhece a Deus, ele acha que é só guardar essas regras aí e está tudo certo. Então, é muito mais do que lei aqui que o salmista está colocando, é muito mais do que os 10 mandamentos, é muito mais do que lei cerimonial, lei de restrição de alimentos e tudo mais. Ele está falando da revelação de Deus. E ele coloca pelo menos aqui 3 princípios, né, que a gente pode observar nesses 3 primeiros versos. A primeira coisa que ele deixa claro para nós, Débora, se a gente, né, quer aprender mais e viver com intensidade, sabe, Mateus, as revelações do caráter de Deus, o primeiro é viver essas revelações. Olha no verso 1 o que ele diz aí: bem-aventurados os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Naquela versão fala isso, mas tem uma versão que fala, né, os que vivem. Acho que a melhor tradução do hebraico é os que vivem a palavra. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente, né, quer uma orientação, a gente quer ser um servo fiel de Deus, é viver as revelações do caráter de Deus, o nosso Senhor. Viver a revelação do caráter de Deus é você fazer aquilo que Deus está ensinando. Se você pegar os 5 primeiros livros, nisso é só lei, é lei. Gênesis, Êxodo, aí tem a história do povo saindo, tem a história de Deus entregando as leis, e aí tem os estatutos, as cerimônias, e todas elas revelam o caráter de Deus. O Pentateuco, esses 5 primeiros livros, né, que chamam Pentateuco, é o caráter. Então a primeira coisa que o salmista deixa claro aqui, ó, bem-aventurados ou felizes, né? Quem é que vai ter a felicidade? Quem vai ser de fato feliz no evangelho, Dani? É os que vivem, né, os que andam na lei do Senhor. Segunda coisa que ele deixa aí no verso 2 para nós, passa o verso 2, e bem-aventurados os que guardam seus testemunhos, que o buscam de todo o coração. Ele deixa claro para nós aqui uma coisa: guarde e obedeça. Guardar e obedecer, viver primeiro, guardar e obedecer, porque você aprende algo. Quem lembra aí como é que fazia, tirava raiz quadrada, né?
símbolozinho lá, e aí tem um delta, né? Tem aqueles esqueminha lá. Muita gente esqueceu isso, Débora. E a gente não usa. Por que a gente não usa? Porque esqueceu. Não é, Deni? Quando a gente esquece, a gente não usa. Mas então quer dizer que se você esqueceu das revelações de Deus, você não vai usá-las. Simples assim. Por que a gente conjuga errado os verbos, né? Porque esquecemos, não guardamos. E aí a gente conjuga errado. E nós conjugamos errado. Não guardamos. Da mesma maneira, Nice, se eu não guardo as revelações, como é que eu vou obedecer aquilo que eu nem sei, que eu nem guardei? Tem uma música muito bonita que diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, para eu não pecar contra ti. Como que eu vou obedecer as revelações de Deus se eu não guardar elas? Eu preciso ler, gente. Leia, guarde e obedeça. Você só vai obedecer se você tiver alguma coisa guardada para você lembrar de obedecer. Eu guardei aqui um mandamento que diz: olha, não adulterarás. Eu guardei isso, então eu não vou adulterar. Eu não vou trair minha esposa. Eu guardei uma palavra que diz: não roubarás, então eu não vou pegar nada que é dos outros. Eu guardei uma palavra que é: não terás outros deuses além de mim, então eu não vou buscar outro Deus além de Cristo. Então, eu não vou enrolar, passar outro para trás, porque a Bíblia fala sobre isso, tem tanta lei. Então, eu só vou obedecer essas coisas, né, que revelam o caráter de Deus, se eu guardar primeiro no coração. Viva essas coisas, viva, né? Demonstre isso no seu dia a dia, as revelações, você será feliz. Guarde para você obedecer. Terceira coisa que ele deixa claro para nós no versículo 3 aí, é o seguinte: seja feliz, não pratique o mal. Quem vive, guarda e obedece as palavras, consequentemente ele não vai praticar o mal. Que não pratica o mal, mas seguem seus caminhos. Nessa versão aqui diz o seguinte: que não praticam o mal. É a mesma versão, mas tem uma versão que diz que seja feliz e não pratique o mal, né? Não se entregando a práticas de iniquidades. Que práticas são essas, gente? Eu não preciso nem falar, é tanta coisa, sabe? É tanta bagunça que o mundo está vivendo, e a questão é eu não me entregar nisso daí, sabe, seu Mateus? É eu não fazer parte com isso. O pau tá moendo para lá, né? Tá tendo uma festona vagabunda lá, onde é que seja. Eu não quero fazer parte disso, não. Eu quero me abster, eu quero me afastar disso daí. Por quê? Porque eu estou vivendo princípios que revelam quem é Deus. Eu estou guardando e obedecendo revelações que apontam para Deus, que revelam o caráter de Deus. Então eu não vou praticar o mal, eu não vou ter parte com aquilo que está errado, sabe, Dinha? É justamente isso. E ele deixa também outra coisa aí no verso 3, ande nas revelações, eu caminhar, sabe, todo dia, hoje o dia está se encerrando, né, Nice? Hoje nós caminhamos nas revelações de Deus, Nice. Nós caminhamos nas revelações de Deus. Hoje você caminhou nas revelações do Senhor, porque você levantou cedo, agradeceu a Deus, você veio ao culto, você veio à igreja, agora à noite você está aqui, você planejou isso, você está caminhando diariamente nas revelações. Caminhar nas revelações do Senhor não é algo místico de, Deus está me revelando, não é essas profetadas doidas, sem vergonha aí não, gente. Eu estou falando aqui da palavra, as leis que mostram quem é Deus. A gente caminha nelas. Então, vive essas revelações do caráter de Deus, guarde e obedeça essas revelações, seja feliz, não se envolva com aquilo que está errado, aquilo que está todo mundo hoje dizendo que não tem nada a ver. Pode participar, tem nada não. Não participe disso. A gente está vendo, nós estamos vivendo momentos sombrios no nosso país, onde as coisas que eram tão certas para nós, agora estão começando a ficar ultrapassadas, estão chamando de ultrapassadas. Estão chamando o casamento de uma instituição falida. Estão chamando, né, a família tradicional de instituição falida.
estão apresentando para nós outros modelos de família que Deus não aprova. E isso não vai, eu não abraço essas coisas, Débora, porque eu sei que lá na porta, no juízo, Deus vai falar: isso não está certo, eu não quero, isso é abominação para mim. Então tem muita coisa hoje que está ficando normal para o mundo, né? Gente, eu vou dizer, sabe, uma mulher beijando outra mulher, tem lugar aí que isso já, lá em Salinas tem um bar lá que só dá isso. Nas praças você só vê isso lá em Salinas. Assim, e eu passo e eu fico assim, sabe, a gente não tem o que fazer, mas eu não concordo, eu sou profundamente contra essas coisas, essas práticas homossexuais. Sabe, eu sou contra as práticas. Isso, sabe, não é a pessoa. Eu preciso falar de Deus para essas pessoas, para elas se converterem, orar por elas. Mas a questão é que eu não posso me acomodar com o status quo, as coisas como elas são e como elas estão ficando. Sabe nisso? Sabe, Dani? A gente não pode se acomodar, não. Todo mundo está fazendo, não, gente. Fica firme nos princípios, nas revelações de Deus. É elas que vão garantir para você alguma coisa na eternidade. Ande nas revelações do caráter de Deus, o Senhor. Esses são os caminhos que realmente importam. Se as leis que são a revelação do caráter de Deus, né, se as leis são a revelação do caráter de Deus, logo esse caráter estará sendo reproduzido em mim quando eu estiver seguindo esses ensinamentos. Se eu estou seguindo os ensinamentos e se eles são a revelação do caráter de Deus, logo eu vou reproduzir, não é isso? Se eu sigo essas revelações, essas leis que mostram quem é Deus, logo eu vou estar fazendo o quê? Reproduzindo. Então, segunda coisa aqui para encerrar, o desejo de Deus é reproduzir o caráter dele em você. Sabe, seu Mateus, Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. As pessoas querem olhar para irmão Zé e ver Jesus em irmão Zé. Querem olhar para Dani e ver Jesus em Dani, em Débora, em todos nós aqui, irmã Firmina, Dinha, sabe? As pessoas, eles têm que olhar para nós e eles veem, você está tão firme, seguindo, né, andando e absorvendo esses princípios, que uma hora as pessoas vão olhar para você, Dani, os filhos, né, as noras, as pessoas, os parentes, os irmãos, mãe, pai, todo mundo, vão olhar para a gente e vão dizer, eles vão olhar e até ter vergonha às vezes, a gente vai ser irrepreensível, não é impecável não, é irrepreensível, é aquela pessoa que para alguém apontar o dedo na sua cara e falar alguma besteira de você, ele vai ter que ter muito know-how, ele vai ter que estar vivendo uma vida muito bacana diante de Deus, sabe? Quando você começa a andar, né, e aprender sobre o caráter de Deus e quem é Deus, o que Deus gosta, o que Deus faz, quando a gente começa a viver isso começa a ser reproduzido na nossa vida, naturalmente, Débora. Eu não preciso fingir ou forçar uma fala, é natural. Você vai escolher o que é certo naturalmente, as pessoas vão ficar assim de cara quando você, né, tá lá todo mundo discutindo uma coisa que você sabe que moralmente aquilo é errado e quando chegar o assunto em você, você vai falar, não, é assim, isso aqui é o certo, e as pessoas vão ficar assim, de cara, mas você está falando isso, você... Quando é que foi que essa mudança aconteceu na sua vida? Sabe? O desejo de Deus é justamente que a gente seja assim. Por que Deus dá uma lei revelando quem Ele é? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus dá uma lei dizendo, olha, eu sou assim, eu gosto assim, eu faço assim. Sejam assim e sejam felizes. Se vocês fizerem dessa maneira, vocês vão dar bem, vocês vão ser felizes. Começa assim, bem-aventurado os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor, as pessoas que estão, sabe, deixando Deus reproduzir esse caráter dele. As pessoas que deixam Deus fazer isso, elas são felizes. Elas são felizes. Reproduzir o caráter de Deus não significa ser impecável, mas sim cultivar sinceridade, integridade, uma devoção verdadeira e fidedigna ao Senhor. Não é aquele, você já viu, tem aqueles perfil fake na internet? O perfil fake, né? Aquele perfil falso. Você entra lá, você acha que é um perfil verdadeiro, aí quando você vai descobrir é um perfil falso. Deus não quer crente fake, Deus quer crente verdadeiro, genuíno. Pessoas que estão reproduzindo de forma fiel aquilo que Deus é.
Sabe? Reproduzir o caráter de Deus é um processo de aprendizado e às vezes lento, às vezes rápido, às vezes fácil e às vezes doloroso, dona Firmina. Às vezes é difícil e dói ser um cristão verdadeiro. Às vezes é chato porque, sabe, e eu acho que as partes mais chatas de ser um cristão verdadeiro e estar reproduzindo o caráter de Deus é quando a família da gente não entende isso. Quando um parente nosso que a gente gosta e ama, ele critica. A parte mais chata que a gente chora e que é doloroso pra gente são esses momentos. Porque o estranho da rua, quando ele não concorda, a gente nem lembra quem é e passou, você evita ele. Mas quando os próximos, os amigos, os parentes criticam, isso dói. Então reproduzir o caráter de Deus é um processo de aprendizado. É aos poucos, todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho, ninguém nasceu sabendo. E isso pode demorar. Tem pessoas nisso. Por isso que eu falo que a gente precisa aprender remir bem os tempos. A Bíblia nos fala para a gente remir bem o tempo. O que é isso? Levar a nossa vida de uma maneira sábia. E a gente precisa entender que o tempo meu é diferente do tempo de Amanda. Algumas pessoas, sabe, Daniel, alcançam a maturidade espiritual mais cedo, outras mais tarde, outras vão levar 1 ano, 2, 3, outras 10, outras 20, outras 30 anos. Cada um tem um tempo diante de Deus, sabe? Então, às vezes é lento, às vezes é rápido, às vezes é fácil. Tem hora que você vai ser fácil o evangelho. Em alguns momentos da vida vai ser fácil, outros vai ser difícil. Conclusão: Deus, ele não vai violar o seu direito, nem a sua liberdade. Deus, ele não tira a sua liberdade de escolhê-lo ou rejeitá-lo. Deus não te obriga a ser cristão. E se eu disser que ele obriga, eu estou mentindo, porque o próprio Jesus é quem fala: olha, tem 2 caminhos. Um caminho que é largo, espaçoso e que conduz à perdição. E existe um caminho curto e estreito que é difícil você caminhar e ele conduz à eternidade. Escolham bem o caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ele mandou escolher. Se você ler Provérbios do capítulo 1 a 8, está falando só de escolha espiritual. Escolha o bem, escolha fazer o que é certo, escolha a Deus, sabe? É só sobre escolhas. Deus não violará a sua liberdade de obedecê-lo ou de rejeitá-lo, mas se você escolheu obedecê-lo, é necessário ter sinceridade e fidelidade em servi-lo. Essa é a questão. Ninguém foi obrigado a estar aqui, ninguém vai ser obrigado. Deus não vai violar o seu direito de escolhê-lo ou rejeitá-lo, mas se você escolheu seguir, então faça com fidelidade. Esse é o verdadeiro evangelho. Pessoas livres que voltaram para Cristo em amor, e em amor servirão. Se possível, morrerão pela causa do evangelho. Se for preciso sofrer, sofrerão, mas ficarão firmes até o final. Amém? Que Deus nos ajude a reproduzir esse caráter de quem é Deus. Que Deus nos ajude a guardar essas leis que revelam o caráter dele. Amém? Vamos orar. Vamos